Bom dia, tudo bem, gente? Eu sou a Graziele, eu sou pedagoga, fonoaudióloga, psicopedagoga. Atualmente eu sou supervisora das atividades educacionais extensivas da Fundação Catarinense de Educação Especial e eu vim para mediar, então, esse painel sobre educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Vou deixar o tempo para eles, né? A gente já está um pouquinho atrasado. Então, a gente vai iniciar com o painelista 1, que é o Marco Antônio. Ele é coordenador pedagógico lá no município de Maravilha. Ele vai falar sobre atendimento intersetorial e preventivo na educação especial, a atuação da equipe na rede municipal de Maravilha. Bom dia a todos. Gostaria de dizer que é um prazer nós estarmos aqui, enquanto equipe de Maravilha, para esse fórum. Primeiramente, parabenizar a Prefeitura de Joinville pela bela organização e também a coordenação do TCE por essa magnífica evento. O nosso tema de hoje, então, sobre o atendimento intersetorial e preventivo na educação especial, vem de uma situação muito delicada do nosso município. Ele é resultado de um problema identificado, né? Eu, como coordenador no momento, mas sou professor da rede municipal, identificamos alguns problemas no decorrer dos dias em sala de aula, né, desses encaminhamentos desses alunos que até então iriam para esses setores da equipe multiprofissional e nem sempre eram atendidos de forma efetiva. Passar aqui. Então, qual é o nosso diagnóstico de problema nesse momento? Então, a ausência de um fluxo estruturado e efetivo de atendimento dessas crianças. Então, deixavam-se as escolas nem sempre em um processo rápido, né? Os alunos, na questão da saúde, eram tendo dificuldades de encaminhamento, né, para o setor de atendimento clínico. Então, isso acabava vindo ao diagnóstico sem uma fundamentação bem consolidada pelos professores e também coordenadores. Eu estou falando da questão do problema e depois a gente vai ver como nós pensamos a questão da implementação, né, da reestruturação. Tá? A dificuldade da sistematização nos processos de triagem, orientação e intervenção. Então, não tendo esse diagnóstico bem formulado, bem estruturado, acabava-se levando essas crianças a um atendimento muito superficial, sem esse acompanhamento mais efetivo. A sobrecarga das equipes escolares, né? Então, acredito que seja um problema de muitas prefeituras, né? A sobrecarga pelo índice também das crianças estarem sempre aumentando, né, a questão da educação especial. A fragilidade na elaboração também de estratégias pedagógicas, né? Então, as professoras, enfim, a equipe multiprofissional, que depois eu vou estar comentando, tem essa dificuldade de estar auxiliando de forma mais efetiva a elaboração dos PDIs, né, IPs das escolas. Como que nós pensamos, então, a questão da reestruturação dessas crianças, desse atendimento? Começando logo lá na questão em sala de aula, né, com o professor. O professor, nós identificamos que há uma necessidade de uma melhor formação para a identificação desses atendimentos. Esses atendimentos nem sempre foram encaminhados de forma assertiva, né? São encaminhados alunos que talvez sejam requeriam apenas uma aprendizagem e um acompanhamento do setor da coordenação da escola, né? Então, eram encaminhados para esse setor e a equipe
havia uma sobrecarga, né? Então não teria tanta necessidade. A nossa identificação é que nós precisamos a formação mais ampliada e melhor desses professores. Passando da outra forma, nós temos a questão da coordenação. Então, a coordenação vai estar acompanhando esses professores, né? Esses professores junto na sala de aula, né? Com relatórios, né? E tentando identificar o problema. A partir disso, a coordenação passa para a equipe multiprofissional, que ali vai estar encaminhando e vai estar auxiliando com pareceres, né? Para o apoio pedagógico, apoio de turma e o AE. E, se caso necessário, leva-se para a saúde para um atendimento clínico. Lembrando que esse apoio, nossa secretaria atende com agentes educativos nas creches, e a ideia é que se amplie também para o ensino fundamental, que no momento apenas os segundos professores nós temos no nosso município. Então, quais são os nossos resultados obtidos? A redução significativa dos encaminhamentos, então, clínicos não fundamentados, né, com triagens mais qualificadas e assertivas, né, que é uma questão mais central na nossa identificação, no nosso diagnóstico. Então, nós já tivemos esses resultados em pouco tempo, nós somos uma gestão nova. A ampliação e qualificação dos PDIs, que agora são elaborados, né, com suporte mais contínuo, né, início, meio, né, e fim lá no processo de aprendizagem, que é o nosso foco. O fortalecimento da atuação intersetorial com a equipe multiprofissional, que é composta, então, pela fonoaudióloga, pela psicóloga, uma psicopedagoga e também pedagoga, né? E no momento a gente também fez a incorporação agora da assistência, da assistência social, né? Que até então não se tinha. A ideia é que se coloque, né, nessa equipe multiprofissional também um médico, né? Um médico que possa auxiliar nessa questão. Então, houve também melhorias na comunicação escola-família, né? Porque durante o processo a equipe vai ter acesso a informações mais qualificadas e possível diálogo com as famílias e também com os professores. Então, a ideia é que se faça reuniões com os professores, né, atendimentos mais diretos com os alunos e também com a questão das famílias. Um outro resultado, diante de uma reunião com a equipe multiprofissional, eles nos solicitaram, e acho que foi uma ideia muito interessante, o acompanhamento dos dados por meio do sistema que nós utilizamos, que é o Sistema de Gestão Educacional, o SGE, e a ideia de que eles consigam visualizar todo o percurso do aluno, lá do início até o final, até o momento, para verificar alguns registros, relatórios que foram feitos do aluno, né? Então, naquele momento, há essa ideia de que se possa fazer tendo esse olhar mais integral do aluno. Um outro resultado que nós já tivemos no momento, tendo essa ideia de fluxo mais estruturado, foi a questão da formação continuada, a busca por formações, os professores, coordenadores buscaram e estão querendo cursos, estão querendo formações que possam qualificar e melhorar este atendimento. Diante da elaboração dessa prática, notamos a necessidade também de uma resolução que está sendo já elaborada, né? Que está sendo elaborada para que a gente consiga normatizar ali na questão da Secretaria de Educação no município. E como projeção, né, nós temos um centro de atendimento para a gestão, né, onde nós possamos colocar essa equipe trabalhar nesse lugar, nesse ambiente, com a contratação, enfim, de outros profissionais para trabalhar a área clínica também, é uma ideia.
O nosso município, ele fica no extremo oeste do estado de Santa Catarina. Tá? Nosso município conta com 30 mil habitantes, aproximadamente. Nós atendemos 17 unidades escolares e sendo 3 do ensino fundamental, né? E aproximadamente 3.500 alunos no município, né? Destaco, no momento final aqui, destaco a presença aí dos meus colegas também, do excelentíssimo prefeito que nos acompanha durante os 3 dias aí, professor, vale ressaltar também o segundo prefeito mais novo do estado de Santa Catarina, ele juntamente com a secretária de Educação, que também é vice-prefeita, Nádia Signor, estão empenhados e nos auxiliando, né, nessa proposta, que é que vale ressaltar também, que é uma dos pontos que nós identificamos e que estamos reestruturando no município de Maravilha. E, para finalizar, né, esse compromisso com a inclusão educacional, escolar, aí, ela não é um ponto somente do aluno, né, mas sim requer uma questão de rede de cuidado, de orientação de todo o município, de todas as pessoas. Muito obrigado. Obrigada, excelente proposta e muito bem apresentada. Vou fazendo algumas contribuições. O importante, acho que o que a gente tem como foco principal dessas articulações que vocês vêm realizando é a diminuição desses diagnósticos talvez não tão fundamentados, né? Porque a gente está percebendo aqui um aumento exponencial de estudantes públicos da educação especial. Eu acho que isso vem aumentando muito nos últimos anos e a gente que está lá no chão de sala, a gente que está lá nas escolas, que convive com esses estudantes, que está todo dia envolvido, a gente percebe que nem todos esses diagnósticos, às vezes, estão tão fundamentados, né? Se eles estão, assim, tão coerentes. A gente percebe que, muitas vezes, pode ser uma intervenção de base ou até um reforço escolar e não se instalar em si um transtorno, né? E aí, como a gente tem, talvez, muito acesso a avaliação, acesso a médicos, acesso a plano de saúde, talvez a forma como isso é levado pelas famílias aos avaliadores acabam como facilitando esses diagnósticos. Não vou deixar de falar a importância, sim, do diagnóstico quando ele é bem criterioso e fundamentado, realmente é importante ter, mas eu acho que esse movimento que vocês vêm fazendo pela educação especial, é muito importante, sim, de se considerar. Levanto também essa intersectorialidade da educação, saúde e assistência, porque a educação sozinha realmente não vai conseguir avançar muito nesse aspecto. A gente precisa, né, da terapia, dos médicos, fonoaudiólogos, psicólogos e também da área da assistência social para que ela consiga fazer com que essa garantia desses direitos desses estudantes. Vamos, então, ao painel 2. Não sei como que eu mudo o painel aqui. Será que eu mudo assim? Não? Esse? Isso. Uhum. Não, mas sumiu. Aqui. Então, vocês vão apresentar, então, a criação do Centro Municipal de Atendimento Especializado Bruno Caldarte Caetano da Silva, que é da Prefeitura de Fraiburgo, se eu não me engano. Quem veio apresentar para a gente, então, foi a Vanusa Apolinário, psicóloga, que vai nos mostrar, então, a importância desse Centro Municipal. Bem-vinda. Obrigada. Então, bom dia a todos. Então, como ela falou, meu nome é Vanusa Apolinário, eu sou psicóloga, especialista em psicologia em saúde e neuropsicologia. E eu trabalho também ali como diretora do SEMAI e organizo
o fluxo e cuido da parte técnica do trabalho. Então, a criação do SEMAI, ele tem uma lei, né? Então, ele foi criado em 7 de maio de 2024. Ontem, minha colega, que está aqui presente, a Mônica, é a nossa coordenadora da Educação Especial Inclusiva de Friburgo. Ela também mencionou que a gente estava de aniversário de 1 ano. Então, para a gente é um presente estar aqui, porque foi um trabalho, como está aqui descrito, um sonho, né? Um sonho mesmo. Então, a Mônica já vem há muitos anos trabalhando com a Educação Especial Inclusiva em Friburgo. Então, é um sonho para ela, porque é um propósito de vida dela também. E isso atinge todos os profissionais que trabalham ali em equipe, inclusive eu, né? Que trabalho ali. Então, qual era a nossa necessidade? Ter um espaço adequado para atendimentos. Então, até 2023, a Secretaria de Educação ela tinha avaliações psicológicas dos alunos com dificuldades de aprendizagem. Isso engloba não só o público-alvo DAE, mas também pensando nos transtornos de aprendizagem, TDAH, outros transtornos de neurodesenvolvimento. Mas a gente precisava de um espaço adequado. Como foi falado ali na abertura também, o psicólogo não pode fazer trabalho clínico em escolas, e pensando a avaliação é um trabalho clínico. Então, a gente precisava de um espaço. A secretaria apoiou a ideia, a prefeitura, né? O prefeito Wilson também aprovou a ideia, e agora a gente tem um espaço ali amplo, inclusivo, acessível, né, que vem de encontro ali a necessidade da ampliação dos atendimentos já oferecidos pela Secretaria de Educação, que até então era só avaliação psicológica. A gente estava em falta de profissional e sentia muito a necessidade de um trabalho, uma avaliação multiprofissional para os nossos alunos. Então, a gente vê uma necessidade, né, crescente das avaliações, dos diagnósticos, dos transtornos de neurodesenvolvimento. Aqui a gente tem uma inspiração, a gente coloca então o nome, vocês viram, é Bruno Caldart, né? Foi em homenagem a um fraiburguense, né, que nasceu com trissomia 21, né, complicações cardíacas. Então ele teve todo um histórico em que a mãe foi muito presente na vida e lutou, né, para que ele tivesse o acesso adequado, né, às questões de saúde e questões de aprendizagem. E ela tem um livro, Assim Acontece. Então, deixo registrado para quem quiser conhecer. Então, ele leva o nome ali do nosso centro. Então, como que a gente implementou? A gente fez uma equipe, né, multidisciplinar, então é uma equipe extremamente comprometida. Então, eu deixo o registro aqui, o agradecimento a toda essa equipe. Então, a gente tem a coordenadora de Educação Especial Inclusiva, a diretora, responsável técnico, eu, né? A gente tem agente administrativo escolar, tenho 2 psicólogas, psicopedagoga, professor de OAE infantil, professor de estimulação precoce e avaliação motora também, estimulação motora, fonoaudiólogo, pedagogo, psiquiatra e assistente social. Então, essa é a nossa equipe, muito completa, extremamente comprometida com o bem-estar do aluno, visando assim o bem-estar integral dele, né? Não só um processo avaliativo, mas a gente olha todas as áreas ali da vida do aluno. Então, a gente implementou todo um processo avaliativo. Então, as escolas, elas encaminham para a gente o aluno para passar para o processo de avaliação. Qualquer aluno que tenha alguma dificuldade de aprendizagem, eles respondem um questionário já estruturado pelo Google Forms, e esse aluno entra na nossa fila de espera, e dentro do que a escola passa para a gente vai organizar ali do que esse aluno precisa. É uma avaliação psicológica, psicopedagógica, fonoaudiológica, e aí ele passa por todo esse processo de avaliação no SEMAI, né? Dentro de todo, a gente avalia todas as áreas do aluno, psicológica, social e a dificuldade de aprendizagem em si, né? E aí, no final, a gente faz as devolutivas aos pais com orientação do que eles precisam. É atendimento educacional especializado, tem nas escolas. É intervenção psicopedagógica, a gente já tem nas escolas. Ele precisa de psicoterapia, a gente tem o acesso ali e uma comunicação muito boa com a saúde, a gente encaminha para a saúde. Ele precisa de avaliação psiquiátrica, tem no próprio SEMAI, que passa por avaliação. Então, a gente faz todo o acompanhamento desse aluno. Se ele tem alguma vulnerabilidade social, então, nosso assistente social também faz esse processo de avaliação e acompanhamento desse aluno. Se ele passa.
né? Então, assim, a gente fez ali um ano de trabalho, então a gente tem muitas iniciativas, a gente tem muitos projetos ainda para fazer. Ontem a Mônica apresentou o Núcleo de Altas Habilidades, que também faz parte aqui do SEMAI. Então a gente tem ali como inovação uma sala de recurso multifuncional para o AE infantil. Então todas as escolas têm psicopedagoga, tem um AE no ensino fundamental. Mas teve essa iniciativa do AE infantil, que também é bem interessante, e a estimulação precoce de 0 a 3 anos, que até então não tinha no município, né? A avaliação e estimulação motora também está implementada. A gente também faz triagem auditiva na educação infantil, então nossa fonoaudióloga, em parceria ali com a saúde, ela faz essa triagem auditiva ali do pré-1 e do pré-2. Então, quanto antes a gente detecta essas questões, melhor para o aluno ali no processo de alfabetização. A triagem de acuidade visual no ensino fundamental, também a gente faz com todos os alunos, trabalha em formação continuada com todos os profissionais da educação, a gente tem parcerias e uma comunicação muito aberta e muito bem organizada com a PAI, AMA, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, o Conselho Tutelar, enfim, a gente avalia o aluno, quem é público-alvo de APAI vai para a APAI, quem é público-alvo de AMA vai para a AMA, porque não precisam estar em 2 serviços, em várias filas de espera, então a gente faz toda essa organização com a Secretaria de Saúde também, né, oftalmologista, psicóloga, para intervenção nesse serviço, até para fono também a gente avalia, mas a intervenção é na Secretaria de Saúde, então a gente faz todo esse acompanhamento e uma conversa com esses profissionais para ver como que está o andamento da terapia desse aluno, né? E aí a gente tem um envolvimento ali com a participação, organização de várias questões na cidade, com palestra, cursos, campanhas, né? Tudo isso. E a articulação da equipe do SEMAI com a equipe multiprofissional que trabalha com as escolas, que fazem a intervenção, né? Psicopedagoga, profs da E, a coordenação, direção, né? Então o SEMAI, ele ali está como uma referência já na região, né, frente a essas iniciativas. Então, é uma realidade, né? Em um ano ali de existência, a gente tem mais de 2.500 atendimentos, além de orientações, reuniões, encontro de pais, adequação, né, de todo o aluno em sala de aula, nas escolas, troca de informação, discussão, envolvimento com a família. Agora tem um vídeo aqui para a gente passar. Não sei se eles passam. Isso. Vai passar? Eu acho que a gente avisou que tem o vídeo. Tem. Então, só para conhecer um pouquinho o SEMAI. Enquanto ele vai começando o vídeo ali, vou fazer algumas... Pode ser pergunta, conversas? Sim, sim. A lista de espera de vocês, como funciona essa lista? O aluno vem pela escola ou vem pela posto-saúde? Como é regulado essa entrada? A porta de entrada para o SEMAI é sempre a escola. Ai, ótimo. Sempre a escola. É a escola que vai encaminhar. Até pode, os médicos encaminham às vezes, mas a gente sempre orienta levar o encaminhamento na unidade escolar, porque eles que vão preencher todo o questionário, eles precisam estar cientes que esse aluno veio e a gente precisa, para fazer as nossas avaliações, ter todo ali as informações que a gente precisa desse aluno para poder avaliar. Então, a porta de entrada é sempre a escola. Sempre a escola, bacana. E vocês atendem estudantes só do município de vocês? Isso. Ou aluno do estado? Por enquanto, aluno da rede Da municipal. rede municipal. Isso. Tá. Do ICIs até o ensino fundamental. Bacana. Como é que... ouvindo vocês falarem, e eu acho... Hoje vamos fazer um tour pelo SEMAI, o Centro de Atendimento Especializado e Inclusivo. São atendidos aqui alunos da rede municipal para avaliação multiprofissional e estimulação. O centro oferece avaliação psicológica, psicopedagógica, fonoaudiológica, psiquiátrica, além da estimulação motora e estimulação precoce. O atendimento educacional especializado para nossos alunos da educação infantil também é oferecido aqui, e o serviço social. Quer saber mais sobre o trabalho do SEMAI? Faça você também uma visita. Então, esse é o nosso espaço, né? Eu vou apresentar também mais uma outra prática que a gente cadastrou aqui, também foi escolhido. Não sei se não está passando.
Acho que é outra apresentação. Não, tá na mesma, tá tá na junto? Tá. sequência. Que a gente foi escolhido também, eles me deram 5 minutos a mais para apresentar esse, tá? Então, o mapeamento e avaliação do desenvolvimento infantil. Então, a experiência do SEMAI com a implementação do inventário portejo operacionalizado. Então, com a criação do SEMAI, antes mesmo da gente mudar ali para esses espaços profissionais em reunião, algumas inquietações nos vieram, né? Então, a gente tinha algumas dificuldades no processo avaliativo e na organização da demanda. Então, até 2023, eram encaminhados ali para avaliação, em média, 400 alunos do ensino fundamental e apenas 70 da educação infantil. Então, a gente ficava pensando, será que a gente não consegue perceber essas dificuldades antes, não lá no segundo, terceiro ano? Então, a gente percebeu que a maioria das crianças era lá no segundo, terceiro ano que identificava alguma dificuldade de aprendizagem e era encaminhado realmente para avaliação. A primeira avaliação era só ali com 8, 9, 10 anos. Então, se perdia ali janelas de desenvolvimento muito importantes. E a gente, era a pergunta, como identificar essas crianças precocemente? Como que a gente poderia fazer? Então, a gente buscou estratégias, estudou como poderia fazer e depois chegamos ali a uma solução que seria realizar uma triagem, uma avaliação inicial individual de todos os nossos alunos da rede infantil, do município, através do inventário portejo. Então, foi uma ousadia, até digo, da gente, porque todos os professores teriam que fazer de todos os seus alunos, então gera muito trabalho, uma inquietação. Então, por que a gente escolheu o inventário portejo? Uma ferramenta ali de domínio público, que profissionais de saúde e educação podem responder, é padronizada, tem base científica, porque a gente ficava muito naquela, cada criança tem seu tempo, o professor ficava, não, entendo que não há dificuldade, outro entendia, a gente precisava de um instrumento que avaliasse o que aquela criança está desenvolvendo dentro da idade dela, Então, é uma ferramenta valiosa, bem fundamentada para profissionais ali da área do desenvolvimento infantil. Então, ela abrange a avaliação de socialização, linguagem, cognição, autocuidados e desenvolvimento motor. Ela avalia atrasos e também potencialidades. A faixa etária de 0 a 6 anos, então, desde o berçário 1 até o pré-2, a gente consegue avaliar os nossos alunos. Então, como que a gente fez, A gente já tinha questionários para encaminhar os alunos com várias informações pertinentes ali, questões de saúde e desenvolvimento da criança. Então, nesse questionário, a gente integrou, adequou o inventário portejo ali junto com aquele questionário, transformou em formato ali de Google Forms para ser mais fácil o acesso e ali as respostas. E também a gente adaptou uma plataforma. Então, teve o Ezequiel, da área ali de TI do município, ele fez uma plataforma Smart Edu, em que esses resultados do Google Forms se transformam todos os resultados prontos para a gente. Então, a gente consegue entender que alunos têm dificuldade ou não, a gente tem acesso individual, tem acesso ao mapeamento da rede por escola, é bem interessante. Então, a gente tem esse vídeo também, ele é bem rápido, que mostra ali a nossa plataforma de correção. Então, com inventário portejo, a gente consegue ter dados dos alunos de cada área, o que ele está em atraso, o que não está, o que está em potencial. E também consegue ter um mapeamento ali da rede. Hoje a gente consegue ter um diagnóstico do município, como que está o desenvolvimento das crianças do ensino infantil de 0 a 6 anos. Então, a gente tem experiências ali bem interessantes das crianças até do berçário 1, que pouco vão encaminhar para avaliação, para psicólogo, então a gente conseguiu ali ver até bebês, de 6 meses, 9 meses, com atraso no desenvolvimento e que a gente conseguiu detectar ali. Deve ter dado um trabalhinho colocar. É uma plataforma de análise de dados desenvolvida em Freiburgo. Nós temos diversos modos para analisar dados e transformar em decisões assertivas para a educação. Através da avaliação portejo, nós podemos avaliar o desenvolvimento cognitivo, assim como outros fatores da educação infantil. Os professores respondem um formulário do Google com perguntas específicas para a faixa etária do aluno. Então, com base nas respostas, podemos carregá-las na plataforma e fazer assim a avaliação dos dados. Com filtros por escola, categoria ou aluno, nós podemos avaliar
individualmente o desempenho do aluno e suas capacidades cognitivas, entre outras. Podemos utilizar diversas formas de gráficos para analisar o desempenho do aluno e assim termos um diagnóstico preciso em relação à socialização, linguagem, cognição, autocuidado e desenvolvimento motor. Então, só para vocês terem um pouquinho de noção de como que é ali a nossa plataforma. Então, como foi a implantação? A gente capacitou todos os profissionais ali, os professores para aplicação, né, para entender o que era o Portage. Então, todos os alunos da educação infantil foram avaliados, cada professor fez dos seus alunos. É uma avaliação individualizada, conforme a idade, é feita anual no primeiro semestre, né, e tem a possibilidade de fazer ao decorrer do ano. Então, a análise é centralizada, todos esses resultados vêm até mim, a gente faz análise ali, regula todos esses dados. Então, os alunos são identificados ali com atraso, são encaminhados para algum tipo de avaliação ali no SEMAI, e a gente coordena toda essa fila de espera, né? Então, quais os resultados? Identificação precoce de atraso no desenvolvimento. Então, a gente não precisa mais esperar a alfabetização, a gente já consegue perceber antes. A gente consegue encaminhar para estimulação, intervenção precoce, consegue fazer um acompanhamento contínuo do desenvolvimento do aluno, porque todos os anos vai ser feita a avaliação desse aluno. Temos uma visão integral, porque além do Portage, a gente pega todos os outros dados familiares, desenvolvimento, vulnerabilidade social, e entende esse aluno como um todo, né? A questão do PEI, a orientação ali da prática pedagógica, facilita a comunicação também entre as escolas e o SEMAI, a gente consegue ter um acesso mais fácil, fortalece a rede de apoio intersetorial, porque a gente consegue fazer os encaminhamentos mais assertivos também para outras da rede, consegue ter então um mapeamento geral ali do município e através disso planejar ações futuras. Então a gente tem que aumentar a cultura da prevenção e prevenção do desenvolvimento infantil, não só pensar em diagnósticos, nem todos vão ter diagnósticos, mas algumas dificuldades que a gente encontra a gente pode intervir antecipadamente. Então 2024 foram avaliados aqui os dados da educação infantil, 2028 alunos, né, pelo Portage, 385 alunos foram identificados com algum atraso no desenvolvimento. Então, a gente tinha uma média de 400 alunos do ensino fundamental já que eram encaminhados, então a gente conseguiu realmente identificar ali com o inventário Portage o mesmo número de alunos com algum atraso, né, no desenvolvimento. Então, um ano ali de avaliações, 250 a gente já conseguiu avaliar com algum tipo de avaliação, então eu faço essa regulação, o que esse aluno precisa, e eu direciono para os atendimentos, as avaliações que ele precisa. Então, ali tem os números, né, de todos os atendimentos que a gente fez com esse aluno. Tá? Então, foi um avanço muito significativo o inventário Portage, foi bem difícil até com os professores inicialmente, mas foi um trabalho que deu um resultado muito importante e muito significativo mesmo. Então, um ano de SEMAI, né, 365 dias de muito trabalho e muita realização, porque a gente fica muito grato por estar aqui apresentando, por ter conseguido manter o SEMAI durante esse tempo e a gente só tende a continuar. Então, eu agradeço a atenção. Obrigada, parabéns pelo trabalho, um trabalho lindíssimo e eu acho que traz aí muita expertise do município de vocês e parabenizar a equipe gestora, né, prefeito, vocês que estão aí na frente do centro e quem acreditou nesse trabalho, porque às vezes a gente monta as propostas, apresenta, mas precisa que alguém acredite a gente. Parabéns. Eu tenho só uma curiosidade, na verdade, antes de passar para o próximo painelista. Como é que vocês conseguiram um psiquiatra? Porque hoje em dia conseguir um psiquiatra é... Achei que você ia pedir como é que você conseguiu um fono. Para nós é mais difícil fono e TO do que psiquiatra. É que eu sou fono, então para mim o mais difícil é o psiquiatra. Interessante. A fono é difícil, então a gente fez a parceria ali com a Secretaria de Saúde, 20 horas de saúde, 20 horas de educação, só faz avaliação na educação e intervenção na saúde. Entendi. O psiquiatra, a gente tem a parceria com a Secretaria de Saúde. Então, a gente já encaminharia para eles essa demanda. Como que a gente organiza a conversão através de comunicação entre os setores. A gente falou da importância desse profissional vir até nós. É uma profissional muito boa, a doutora Késia. Ela entendeu a lógica, sim, é melhor atender com vocês, porque quando ela vai atender, ela tem ali os dias certos que ela vai atender na Secretaria de Educação, a gente passa todos os casos para ela, o relatório e conversa com ela antes sobre todos os casos, o que a gente identificou naquele aluno e o que ele precisaria, né, do nosso ponto de vista.
Então, ela consegue fazer uma avaliação muito mais assertiva ali no nosso ambiente, que aí não vai na Secretaria de Saúde, mas ela atende ali. Acaba economizando o tempo dela também com esse estudo de caso, né, digamos assim. Exatamente. Muito, muito legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Vamos passar a próxima, Nel. Ai, volta. Não sei como volta. É de Pescaria Brava, né? Então, acho que é isso mesmo. Então, eu apresento o prefeito de Pescaria Brava, Luiz Henrique de Souza, que trouxe o trabalho de um projeto de grupo de pais. Bom dia a todos do painel. Primeiramente, a maravilha, ao meu colega prefeito Vinícius. É o segundo mais jovem de Santa Catarina, mas eu também estou no ranking, estou ali no 10º, mas o primeiro da minha região. Então, a minha região eu estou na primeira colocação. Tu está em segundo no estado, nós somos o mesmo partido, é um orgulho também estar aqui contigo, junto com o teu município, compartilhar, né, dos princípios da boa gestão e das boas práticas na educação na rede municipal de ensino. Pois bem, eu me chamo Henrique, tenho 30 e poucos anos, não vou chegar perto do 40, nem muito próximo ao 30, mas estou no meio termo. Sou eleito prefeito novo de Pescaria Brava, tenho uma sintonia muito especial com a educação, porque fui da área da saúde como secretário, fui secretário de gestão em alguns municípios, atuei juntamente com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina no grupo de trabalho feito a primeira frente parlamentar em defesa às pessoas de espectro autista, realizando agora de imediato o primeiro censo de Santa Catarina, em parceria com a Unesc, junto com a Federação Catarinense de Educação Especial, que participou muito, com a Secretaria de Estado de Saúde e Social. Essa é a apresentação do município mais novo de Santa Catarina, que é Pescaria Brava, juntamente aqui com a Maiara, secretária de Educação, a Raquel, a nossa pedagógica, que é o nosso coração da educação especial. E aqui nós vamos apresentar uma gestão de boas práticas, colegas, de resultado que a gente precisa de muito pouco, mas que lá nos pais que convive com uma criança de educação especial, uma criança que tem uma neurodivergência, é muito bom a gente ter o acolhimento, a gente poder ter esse grupo. E é isso que Pescaria Brava iniciou lá em 2019. Ela fez um diagnóstico do problema, que é essa apresentação, de um espaço para que a gente pudesse ter com os pais, esse espaço de ter um diálogo, de ter um acolhimento, através de uma carência de uma orientação da nossa equipe multidisciplinar, tanto para assegurar o acesso e a efetivação das políticas públicas, quanto para oferecer o suporte à saúde emocional das famílias. Deixa eu passar aqui, vamos lá. Então, voltando a 2019, como eu falei anteriormente, ele iniciou, mas foi limitado devido à pandemia de 2020. Aí que entrou a Raquel na minha vida. E a Raquel entrou como assessora pedagógica, como responsável pela educação especial, e eu como secretário de saúde naquele município naquela época, que foi um grande desafio. Estar como secretário de saúde, convivendo com a educação e passando por uma pandemia que paralisou as aulas, que foi um transtorno na saúde pública, e a gente teve que ter muito pulso firme e lidar com a saúde, mas linkando também com os princípios da educação, com os princípios das boas gestão. Em 2022, passando esse pós-pandemia, porque 21 a pandemia voltou com muita força, e 22 deu aquela estabilizada, o grupo começou a se fortalecer. Ele começou a ganhar um corpo. Como é que ele funcionou? A participação do grupo se iniciou primeiramente com um grupo do WhatsApp, mas só um relato. Nós temos 1.320 alunos hoje na rede municipal. Nós temos 5% de alunos da rede de educação especial. Então, aproximadamente 72 alunos hoje na nossa educação especial. 72 famílias. Se cada família tem 3 membros, a gente está envolvendo, direto ou indiretamente, com aproximadamente 210 pessoas de famílias da educação especial do município de Pescaria Brava. A gente iniciou em 2022 com a estrutura de encontros, a dinâmica de acolhimento, o relato de vivências e experiências, o lanche compartilhado. Eu sempre falo isso. Vamos fazer sim os encontros, mas vamos compartilhar, vamos trazer o lanche, vamos ter o pós, vamos ter a conversa depois, o diálogo, compartilhar o nosso lanche, a participação de convidados especiais. Então a gente trata isso mensalmente e nós temos convidados especiais. A gente convida um tema específico da saúde, um tema específico do social, um tema específico da educação, mas que é direcionado ao grupo de pais da educação especial. Porque outro dado interessante, gente,
eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. E eu solicitei isso na minha gestão agora no início, 2025. Eu conheci o grupo, eu já conhecia anteriormente, mas eu faço questão de participar de todas as reuniões dos grupos de pais, de estar lá junto, de mostrar o acolhimento como gestor principal do município, de dar essa segurança para eles. E lá a gente identificou que aproximadamente 70% das mulheres são divorciadas. 70%. Então, se a gente tem lá 70 mães, praticamente 50 no percorrer do tempo, através da criação do filho, o marido acaba largando. Vamos dizer assim, não aguentando. Porque a gente sabe a dificuldade. Nós sabemos a dificuldade que já é ter. Eu estou com uma menina de 1 ano e 5 meses, ela é um furacãozinho, e eu não estava acostumado, a minha primeira filha, não durmo, no bom sentido, né? A gente acaba não dormindo. Aí imagina a gente se colocar no lugar daquele pai, que está lá com uma criança especial, seja ela qual seja, mas uma criança especial, o trabalho é muito redobrado e triplicado. E o que acontece? Acaba que o marido na esfera masculina acaba, o casamento acaba destabilizando e o marido começa a abandonar. E nós estamos fazendo o seguinte, e com esse diagnóstico, eu fiz um desafio com a nossa equipe e solicitei juntamente com a saúde, com o psiquiatra, com o psicólogo, para que a gente pudesse fazer o primeiro diagnóstico e trazer esse pai, quando a gente faz o diagnóstico desse aluno, ou na rede municipal de ensino, ou na rede municipal de saúde, para que a gente possa dar suporte, fazer uma terapia em casal. E essa terapia está começando a ser desenvolvida em Pescaria Brava em casal no início do primeiro diagnóstico. Para que dar esse suporte para esse casal, para que ele possa ter sim esse acolhimento, para que ele possa entender que isso vai ser normal, porque é normal, essa inclusão é normal. E isso que nós estamos propondo lá em Pescaria Brava, juntamente com a nossa equipe, fazendo esse diagnóstico, que é um diagnóstico muito interessante, a gente sugere também aos demais municípios que possam fazer esse diagnóstico, porque o acolhimento dos pais é importante, mas dar essa retaguarda, essa rede de apoio é muito mais importante ainda. Aqui são alguns registros, de algumas fotos que a gente faz nos encontros. A gente faz algum encontro numa sala de escola, a gente faz algum encontro no local de uma família, para também prestigiar a casa, a família que quer acolher. Eu quero fazer o grupo esse mês lá na minha casa. Pescaria Brava vai a equipe, vai os pais, a gente convida, leva o lanche partilhado, a gente está lá junto. Então, isso tudo é uma ligação, uma união entre o grupo de pais, juntamente com a Secretaria de Educação e a Prefeitura Municipal. Aqui algumas dinâmicas que a gente faz no encontro de grupos, Vocês podem observar, depois a Raquel, ela está sempre lá do ladinho da criança, está sempre muito abraçada. A Raquel é mais abraçada, e vocês vão saber quem é a Raquel que eu estou falando ali. Agora a gente vai para resultados. A consolidação do grupo fortalecido, proporcionando um espaço seguro de diálogo, apoio, escuta ativa às famílias nos enfrentamentos diários. União das famílias atípicas na busca e defesa dos seus direitos e na efetivação das políticas públicas. Através desse grupo, eu estou conseguindo agora implementar, porque eu já estava escutando eles desde o ano passado, quando eu estava lá numa pré-candidatura, acompanhando o grupo, eu já estava escutando muito, e naquele momento, hoje, está virando realidade duas situações em Pescaria Brava. A ecoterapia, que nós vamos atender os 72 alunos, levando esses alunos com transporte até uma fazenda específica, habilitada, para poder oferecer essa ecoterapia a todos os estudantes da rede municipal de Pescaria Brava com deficiência. Outro passo importante que a gente evoluiu agora, e vamos lançar a licitação semana que vem, e é muito orgulhoso para nós aqui, que é a primeira praça sensorial inclusiva do município de Pescaria Brava e até do sul do estado. O projeto está pronto, a gente pegou um projeto lá de Paranaguá, do Paraná, a gente adaptou com a realidade do terreno que a gente tem em Pescaria Brava, então nós vamos colocar lá também uma praça inclusiva sensorial para neurodivergências, pessoas com deficiências. Então vai ser uma praça que em breve nós vamos inaugurar e a gente vai convidar todos para poder participar desse momento importante para a Pescaria Brava também. Famílias mais confiantes, seguras, esperançosas, sentindo-se apoiada pela rede municipal de ensino de Pescaria Brava, diversas situações do cotidiano. Eu vou pedir para passar um vídeo, por isso que é 1 minuto e 25,
tem um vídeo do final da apresentação. Esse é um vídeo de testemunho da simplificação de fazer um trabalho com muito amor e muito carinho e dedicação. É difícil lá saber para qual painel colocar, qual apresentação. Mas eles estão A ligados. fumacinha branca saiu, tá, gente? Não olhe o celular. Só para dar uma descontraída até chegar o vídeo, né? Cada um no silêncio. Mas de verdade, ontem lá no Vaticano saiu a branca enganada, né? Aí eles tiveram que mudar a cor, mas foi rapidinho. Não sei se foi fake, mas apareceu no noticiário. Não, o vídeo não está abrindo. Ele foi testado, né? Foi testado, não, Raquel? Deu eu. Vamos pro próximo, daí Imagino, quem sim. sabe até voltar. O vídeo deu erro lá, não rodou. Então a gente vai pro próximo painelista e daí se depois tu quiser ir lá ver, ou alguém que está na equipe ver com eles lá se conseguem fazer funcionar. Parabéns pela proposta, muito legal, gostei bastante dessa história do grupo de pais. Quando eu falo história, porque a gente sabe que são questões históricas e quando a gente fala de pessoas com deficiências, eles têm uma briga cultural aí, uma tradição e um histórico de luta muito importante. Existe hoje uma campanha, Nada sobre nós sem nós. Então é muito importante deixá-los envolvidos nessa, dar voz a quem realmente sabe o que é preciso para eles. Porque às vezes a gente propõe políticas, propõe atendimentos, mas a gente não escuta quem realmente está ali e que vai fazer uso desse atendimento, dessa política. Então é muito importante envolvê-los nessas proposições. Parabéns pelo trabalho. Agora, então, a gente vai ouvir o Fernando Peterson, que vai falar... Esse aqui, ó. Ele é psicólogo, então, de Jaraguá do Sul, e vai mostrar para a gente uma coisa do portal de educação especial. E aí eu te digo, como servidora da Fundação Catarinense de Educação Especial, o quanto para a gente é importante essas plataformas e o quão falho a gente ainda é nesses sistemas, né? A gente tem aí sistemas de gerenciamento do Estado, a gente tem sistema de gerenciamento dos alunos e tal, mas sempre nos falta alguma ferramenta, algum filtro para buscar os relatórios, para buscar os estudantes. Só para vocês terem uma ideia, semana passada, a última vez que eu fui lá consultar o portal, nós tínhamos mais de 34 mil estudantes público da educação especial no estado, matriculados na rede estadual. Então, o quão é importante ter esses portais para que a gente consiga definir aonde estão o maior público, aonde está tais condições. Então, vou parar de falar e vou deixar tu apresentar. Vou passar o slide. Então, gostaria de agradecer em nome do município a oportunidade de estar aqui, né? Então, como você falou, meu nome é Fernando, eu sou psicólogo, né, com especialização em neuropsicologia. Eu trabalho, então, na Secretaria Municipal de Educação, mais especificamente na Gerência de Educação Especial. Então, a nossa rede municipal de ensino, ao todo, ela tem 22 mil alunos, né? E desses 22 mil, atualmente, 1.400 deles têm diagnóstico de alguma deficiência, né? Ou altas habilidades, no caso, que são as demandas, né, da educação especial. Então, a nossa gerência de educação especial, ela conta, né, com a gerente, a supervisora, e a gente tem 6 equipes que fazem assessoria nas escolas, né? São mais de 60 unidades, né, entre centros de educação infantil
e escolas, né, de ensino fundamental. E daí são divididas entre essas 6 equipes. As equipes têm profissionais da área de psicologia, pedagogia ou psicopedagogia e fonoaudiologia. Então, desculpe, é uma equipe que faz assessoria nas escolas, né? Então a gente vai lá, seja a escola faz uma solicitação, né, de acompanhamento para um determinado aluno, no caso que a gente chama isso de protocolo, né, que é através do sistema que eu vou mostrar ali. E então, em alguns casos já é um aluno que chega na escola com o diagnóstico, já tem um laudo médico. Em outros casos é uma suspeita que a escola tem, né, de que ele tem alguma dificuldade ou deficiência, e a gente vai, digamos, fazer uma triagem, né, e para encaminhar para uma avaliação, para obter diagnóstico e para os atendimentos que são necessários, né. Então, como eu falei, já temos 1.400 alunos com o diagnóstico, né, mas a equipe, né, acompanha, no geral, 3.700 alunos, mais de 3.700 alunos, que são os alunos que têm alguma suspeita de diagnóstico ou que têm dificuldades de aprendizagem de modo geral. A gente também, além do atendimento educacional especializado, que é voltado para o público das deficiências e altas habilidades, a gente tem a sala de atendimento pedagógico, né, que atende os alunos que têm dificuldade de aprendizagem nas habilidades básicas para alfabetização em matemática, né? Então a gente acompanha também alunos que não têm necessariamente diagnóstico de alguma deficiência. Então, desses 3.700 que a gente acompanha, 1.400 têm diagnóstico. E os outros estão ou em investigação ou é acompanhado por ter dificuldade. E a necessidade do sistema, né, surgiu devido a essa grande quantidade de casos que a gente tem que acompanhar, né, para ter uma forma de controlar mais eficiente, né, a evolução de cada caso, né. A gente faz acompanhamento de cada um desses alunos, né, e também, então, isso para assessoria, né, possibilita a gente conhecer melhor e se organizar melhor para fazer esse acompanhamento com os alunos, e para a gestão possibilita uma melhor visualização, né, desses dados para tomadas de decisão e implementação de políticas públicas, né. Então aqui só para mostrar, né, ali tem usando o sistema que a gente tem hoje em dia, né, os dados que eu citei ali, né, então são 3.776 alunos que tem protocolo, né, que a gente acompanha enquanto assessoria. Aí desses são 1.428 que já tem alguma deficiência, né. Então ali está dividido, né, certinho, altas habilidades, os que têm deficiência múltipla e os que têm diagnóstico de uma deficiência em específico. Aí aqui um dado só interessante para colocar que, assim, essa quantidade de alunos tem aumentado significativamente ao longo dos anos, assim, principalmente, vamos dizer, depois de 2018, né? A deficiência que mais tem crescido, no caso, é o transtorno do espectro autista. Ali a gente tem já mais de 1.000 alunos com transtorno do espectro autista. Acho que cerca de 1.100. Isso. 1.114 alunos, né? E as demais deficiências, então, totaliza mais ou menos 300 alunos. Esses 300 alunos têm sido para as outras deficiências, tem sido mais ou menos assim já desde 2014, vamos dizer. Mas para o autismo, em 2014, tinha mais ou menos 100 alunos, e agora, né, mais de 10 anos depois, está com 1.400 alunos, né? Então, a gente tem tido um crescimento muito acentuado, principalmente dos alunos com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Daí tem alguns casos, né, que a gente suspeita de diagnóstico errado, mas, na minha visão, não é a maioria, é uma pequena quantidade de alunos que o diagnóstico está errado, assim, aqui tem aumentado mesmo a quantidade de diagnósticos. Então, até 2019, o nosso controle de informações era por meio de planilhas, né? Ou seja, inicialmente eram folhas de papel, daí dividia uma pastinha para cada escola, guardava lá no armário, no arquivo. Aí começamos a colocar em planilhas para ter uma melhoria nesse controle de dados, né? E foi assim nas planilhas até 2019. Em 2020 foi realizada a licitação, né, para trocar a empresa para desenvolver o sistema de informação, né, o sistema de gestão escolar para a secretaria. Aí nessa licitação já foi colocado que o sistema teria que conter um portal específico para a demanda da educação especial.
Mas daí veio a pandemia ali, 2020, 2021 não andou muito essa parte, né? Em 2022, então, a gente começou a trabalhar, né, junto com os técnicos da empresa que venceu a licitação, na elaboração desse portal da educação especial. Então, os técnicos da equipe, né, incluindo eu, a gente teve várias reuniões, né, com os técnicos, né, do sistema de informação para passar para eles as nossas necessidades, né? Então, eles tiveram tempo a produzir. Aí ainda, né, nesse início de ano, eles apresentaram para a gente a proposta, né? Foram feitos alguns ajustes e em maio de 2022 já começou a ser utilizado, né, na prática pelas equipes de assessoria esse portal da educação especial, né, para controle dos casos, né, dos alunos em acompanhamento. Então, desde então, 2022 ainda teve bastante coisa para arrumar e melhorar, né, que conforme a gente foi utilizando, foi vendo novas necessidades, né? E a partir de 2023, então, o portal estava, digamos assim, operacionalizado, né, funcionando, né? As escolas já tinham, né, entendido bem como é que funcionava, né? Os encaminhamentos, então, de alunos para acompanhamento da nossa equipe passou a ser através do sistema, né? Então, a escola, no sistema que eles têm acesso, eles fazem o encaminhamento e no nosso portal chega esses encaminhamentos. Então, aqui é só para ter uma ideia de como era antes, a gente tinha planilhas, né, do Google, né? Basicamente planilhas de Excel, mas só que no caso aqui no nosso é do Google, Google Formulário, planilhas do Google, né? Então, a gente, né, ia colocando os casos na planilha, tinha uma planilha para cada escola, uma planilha que centralizava, né? Só que eram planilhas compartilhadas, várias pessoas mexiam, né? Então tinha vários problemas com essa planilha, né? De um apagar o que o outro escreveu sem querer, né? E chegou um ponto também que era tanto caso que as planilhas não estavam dando conta mesmo e estava dando erro, né? Então o sistema chegou na hora certa que a planilha não ia mais ter condição de continuar. E daí aqui já é o nosso portal, assim, como aparece para a gente. Então ali a gente tem vários filtros, né? Ali que o que a gente mais usa então é o das unidades escolares, que a gente abre a unidade e ali está mostrando, aparece todos os encaminhamentos daquela unidade para a gente. Daí já tem algumas informações ali, né? Nessa listagem geral. A gente pode clicar, então, em cada caso ali, né, que está como a tarja ali, para não expor o nome dos alunos, mas cada linha ali, cada botãozinho azul é um aluno, né, daquela unidade em específico. Então, a gente clica naquele botãozinho azul e vai aparecer a página do aluno ali. E nessa página tem informações sobre o aluno e tem ali uma evolução do caso dele, tudo que a equipe fez, né, voltado para ele, assim, a gente foi lá, observou, chamou a família para conversar, viu que tinha que fazer um encaminhamento para se fazer a avaliação do aluno, porque a gente tinha uma suspeita mesmo de que ele tivesse algum transtorno, daí é explicado isso para a família, aí é feita outra reunião com o professor, com o coordenador, para fazer um estudo do caso, ver como precisa trabalhar com esse aluno, né? E assim a gente vai registrando tudo, a gente tem um histórico. E daí, como eu mostrei ali, tem vários outros filtros que eu não vou detalhar cada um, assim, mas a gente, né, dependendo da nossa necessidade, a gente consegue separar esses casos por deficiência, por encaminhamento que foi feito, né? E daí aqui na página do aluno, então, no nosso acesso, a gente tem várias abas ali. A primeira é a aba de movimentação, onde a gente faz esse relato de cada intervenção feita com o aluno. E aí essa aba, no caso, fica visível só para a nossa equipe, só a educação especial que consegue ver o que está escrito ali. No caso, tem informações ali que não é interessante ser exposto para todos os profissionais da rede, né? Aí tem a outra aba ali, que é a aba de orientações, e essa sim, o que a gente escreve nela, vai ficar visível para a escola, através do sistema de gestão da escola, para eles terem acesso às orientações que a equipe deixou com relação àquele aluno, como trabalhar com ele, algum material para estudo, né? A gente pode anexar também arquivos ali em PDF, a gente às vezes coloca material para ele estudar, para se informar mais sobre a deficiência. E assim sucessivamente. Daí está aqui só para mostrar como é que é na escola. Eles têm também, quando o aluno recebe o diagnóstico, a gente cadastra no sistema, aparece um ícone ali, né? Quando se trata de deficiência, aparece o ícone da cadeirinha de roda, né? Não necessariamente deficiência física, mas é o símbolo da deficiência, né?
quando tem aquele que parece um balão, mas na verdade a ideia era ser uma lâmpada, seria o diagnóstico da altas habilidades ou superdotação. E aquela cabecinha ali com um sinal de interrogação seria um aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem, mas não tem um laudo ou um diagnóstico fechado. Aqui então a partir das orientações, aqui os encaminhamentos que a gente faz, também tem o controle por meio do sistema. A deficiência, então a gente coloca ali o tipo de deficiência, atração espectral autista, nível 3, ele tem PEI de grande porte, ou no caso a avaliação dele vai ser só por relatório descritivo, né? Isso tudo a gente controla através do sistema e também aparece lá para a escola. Daí. E daí aqui né, a gente tem daí nesse sistema o Business Intelligence, né, o BI, e aqui a gente consegue fazer levantamento de dados, né, como por exemplo aqui a quantidade de alunos com deficiência por turma numa determinada escola, a quantidade de alunos que precisam de profissional de apoio escolar por turma. Aí tudo isso permite a gente ter, né, ideias de como intervir no todo, assim, para ter uma visão mais ampla da realidade. Por exemplo, uma sala já tem 3 alunos com demanda para profissional de apoio, mas não precisa necessariamente ter um profissional para cada um dos 3, talvez um consiga, e assim sucessivamente, né? Obrigado, então, pela oportunidade. Obrigada, excelente apresentação, muito obrigada. Entendemos a importância dessa plataforma, parabéns, então, ao idealizador, né, dessa plataforma, dessa ajuda, e eu entendo o quanto visualizar o número de estudantes, o número de cada condição em cada escola. Acredito que isso facilita bastante o trabalho de vocês. Né? Tanto a visualização quanto aquela evolução do acompanhamento isso, ali, essa parte. Entendeu o timeline. E muitas vezes o aluno sujeito, muda, né, de né, escola, daí vai ser acompanhado por uma outra equipe, daí a equipe já tem acesso ali a tudo que foi feito. É um prontuário eletrônico. É mais ou menos um prontuário. É um prontuário eletrônico. A gente utiliza existe já algumas plataformas, a maioria delas pagas, né, que a gente acaba utilizando aí nas instituições especializadas. Existe o sistema do estado, existe de alguns municípios. O ideal é que isso tudo fosse interconectados, né? Que a gente conseguisse ter acesso desse estudante antes de ele vir para o nosso estado, antes de ele ser matriculado. A gente que é da rede estadual, a gente tem muito isso, porque os estudantes estão no município sempre na educação infantil, e aí alguns vêm no início do ensino fundamental para o estado, ou chega lá no ensino médio, e muitas vezes a gente não tem esse histórico desse sujeito anterior, né? Tá numa pastinha, tá no prontuário, tá lá na sala, lá na direção, e a gente acaba não tendo acesso a esse histórico, né, do sujeito. O vídeo de Pescaria Brava vai rolar e eles vão colocar para a gente, então, agora. E aí eu falo assim, o que o grupo de apoio te trouxe? Eu me sinto privilegiada por ter esse grupo de apoio, porque eu vejo tantas mãezinhas que eu escuto de outros municípios que querem participar desse grupo de apoio, porque elas veem que eu falo tão bem deles, de que escuta os pais, escuta as dores. Às vezes, talvez não consegue nem resolver, ter solução dos nossos problemas de dentro de casa. Mas quando a gente chega aqui e vê as outras mães chorando também com o mesmo fardo, a gente fala, poxa, não é só nós, não é só eu. Então a gente se sente especial. E aí quando pergunta assim, tá, e o que esse grupo te traz? Me traz uma tranquilidade e uma esperança de dias melhores. Tranquilidade por saber que tem alguém lá fora que não está no teu cotidiano, lutando por ti. E a esperança de que saber com a luta que ela está tendo lá, a gente possa ter mais equipamentos, mais profissionais, mais amparo, que possa, nossa rede de apoio pode servir para muito mais mães que às vezes estão lá caladinhas, sem ter alguém ouvindo, elas podem também se inspirar e saber que um dia vai ter a certeza de que vai ganhar essa luta. Realmente tem uma equipe que tá tocando para frente a questão da educação especial, que está fazendo diferença, que está ouvindo. É muito relevante a gente ter esse canal aberto com a Prefeitura, com a Secretaria de Educação. E a Raquel, ela está sempre disposta para a gente, ela traz conforto para as famílias e ao mesmo tempo ouve
quem tem interesse em falar sobre educação especial, né? Sou muito grata pelo que aconteceu, de ter esse grupo, de ter esse acolhimento. Isso faz diferença na nossa vida, numa questão emocional, psicológica, mas eu acredito que isso vai fazer bastante diferença para a educação de Pescaria Brava. Eu acho que nosso município pode ser uma referência, acho que já vai ser uma referência de educação especial. Tá aí o nosso vídeo, muito emocionante. Muito legal, parabéns. A gente recebeu algumas perguntas aqui. Na verdade, até agora nós recebemos 10 perguntas, bastante. Vou tentar ir juntando as perguntas aqui. Eu já estou com vontade de responder um monte delas aqui. Vamos ver o que a gente pode juntar. Ao coordenador da cidade de Maravilha, o Centro de Atendimento em Projeção, ele terá aplicação de recursos da educação ou da saúde? De qual fonte? Sobre essa questão, a gente está em estudo ainda, né? A questão da assessoria também nos está nos ajudando nesse sentido, a gestão municipal. A princípio é saúde, né? Saúde e educação. Nesse sentido, eu não saberia responder nesse momento, mas é possível na educação, né? Talvez alocar alguns recursos nesse sentido. Bacana. Porque é uma projeção futura, né? Pelo que ele comentou. Agora tem várias perguntas aqui de questões de ordem pedagógica, maioria para o centro de atendimento, né, do centro de intervenção. E aí eles vêm com perguntas bastante semelhantes. E tem algumas perguntas, gente, que eu não sei para quem é, porque vocês colocaram assim: qual é o nome da plataforma para ter os dados? Acredito que seja a plataforma de vocês, que é essa que vocês elaboraram ali no município. É um sistema que é o sistema de gestão escolar, a empresa que construiu, né, foi a empresa 7, que é aqui de Joinville, né? Mas ele é só o uso da prefeitura de Jaraguá, no caso, que foi você da nossa Secretaria Municipal de Educação. Isso, que foi licitado, né? Isso, e foi feito só para vocês. E aí a gente tem aquelas velhas perguntas de sempre, que é o que nós também queremos saber. Como é que vocês conseguiram essa equipe tão completa, com fonoaudiólogo, com psiquiatra, se ela é da saúde, ou se ela é de vocês, do centro municipal, e como funciona essa intersetorialidade do centro municipal com a saúde. Tá, eu digo que o não a gente já tem. É verdade. Então, a gente pede para o prefeito, pede para a secretária de educação, e a gente pede até que ela diz sim. Né? Mas a gente é bem atendido, né, pela secretaria. Então, enquanto profissionais, a gente coloca ali qual a nossa necessidade e qual a importância desse serviço. E assim eles vão disponibilizando. Então, a nossa equipe, o único que é da saúde é a psiquiatra. Realmente que a psiquiatra vem, é exclusiva da saúde, mas ela vem atender no SEMAI. E a nossa fono, ela vem 20 horas, atende a Secretaria de Educação, 20 horas ela atende a saúde, então ela paga ali com recursos da saúde. Mas a gente consegue separar isso. O restante da equipe toda é da Secretaria de Educação, trabalha no Centro de Educação, no prédio da Secretaria de Educação mesmo, né? A gente tem um espaço, uma ala toda reservada para o nosso centro. É um lugar ali específico, estão todos convidados também para conhecer ali Fraiburgo, o nosso centro de educação, e ali o centro de avaliação. E a última pergunta, como a gente faz ali a articulação? Isso, essa articulação. Então, eu fui profissional da Secretaria de Saúde durante 10 anos, depois eu passei para a Secretaria de Educação. Então, eu tenho essa visão de saúde, questão de prevenção, promoção em saúde.
Então, o trabalho que a gente faz também é clínico ali na educação, claro que interfere no processo de aprendizagem, mas é um trabalho clínico. Então, a gente tem já esse conhecimento dos profissionais que trabalham na saúde, a gente tem um acesso muito fácil a eles e só falta, às vezes, você ir conversar, conhecer as equipes que estão nos outros setores. Então, precisa conhecer a equipe da Secretaria de Saúde, a equipe da AMA, a equipe da PAI, fazer reuniões e conversar como que a gente vai organizar o fluxo de atendimentos do município. Então, aí a gente faz esses acordos, né? essa organização dos serviços. O que a saúde atende, o que a AMA que atende, o que a PAI, o que vai ser o centro de educação. Então, a gente fez várias reuniões com o pediatra, eles já estão cientes de como é, com secretários, né? Com os coordenadores dos outros setores, com enfermeiros. Então, a gente vai organizando dessa maneira, melhorando a comunicação mesmo, né? E a gente faz esse acompanhamento, por exemplo, quando a gente encaminha um aluno para psicoterapia que vai para o SUS, a gente tem uma planilha de controle junto com as psicólogas de cada unidade de saúde e a gente vai sempre conversando com eles como que está indo, o aluno foi, o aluno não foi, como que deu resultado e a gente vai passando isso para os profissionais pertinentes, para a escola pertinente, para o psicopedagogo, para o professor que ali compete aquele aluno. E esse encaminhamento para a saúde, eles conseguem esse atendimento lá na saúde também? Sim. Ou fica numa lista de espera? Eles têm a lista que regula, né? O CISEG que vai regular essa fila. Mas a fila não é grande, não é tão demorada. Sim, uns 2 meses, eu acredito que demore, mas eles conseguem atender. Cada unidade de saúde também tem seu profissional em psicologia. Que bom. E quanto tempo, uma outra pergunta, gostaria de saber quanto tempo o aluno fica sendo trabalhado ali. Eu acho que ela está falando da questão de avaliação, né? Então, a gente tem um processo de avaliação, que a gente tem todo o histórico do aluno e todas essas avaliações anteriores. Então, quando o aluno chega para a gente, o aluno já foi visto, acompanhado pela unidade escolar e aquela dificuldade se mantém por um longo tempo. Então, quando ele vem para a avaliação, ele passa pela equipe multiprofissional, a gente tenta conseguir essa avaliação ali numa manhã, passar por todos os profissionais, nem sempre a gente consegue, então a gente agenda outros dias. Então, é um processo avaliativo e pontual. Da avaliação. Então, a gente vai ver como que ele está naquele momento, a gente faz escalas com os pais, a gente faz escalas com os professores também, e depois um tempo de estudo, a gente passa um estudo desse caso com toda a equipe e marca aí uma sessão devolutiva para a entrega desse laudo, dos resultados em um outro momento. Então, a gente tem todo um estudo em cima desse caso, e aí a gente dá as evolutivas. Alguns casos a gente já fecha critério diagnóstico, porque é visível, tem outros que não, né? A gente só avalia potencialidades, dificuldades do aluno, e ele é passado aí por intervenções e depois reavaliado de 1 ano, 6 meses, 1 ano. Então, a gente vai vendo muito. Por exemplo, no transtorno de aprendizagem, a gente precisa de intervenção 6 meses para daí fechar o diagnóstico. A gente precisa da avaliação do oftalmo. Então, todo esse processo a gente vai acompanhando e o nosso objetivo não é só fechar diagnósticos, é trabalhar com a dificuldade com aquele aluno para que adapte ali ao ambiente escolar. Vocês trabalham com resposta ao tempo de intervenção também. Isso, bacana. Sim. Precisa, né? Sim, sim. Quanto ao Portage, e aí eu fiquei muito curiosa como é que vocês conseguiram colocar aquela imensidão de perguntas no Google Forms. Eu até pedi para compartilhar com as pessoas, assim, de outros lugares. Não a plataforma, mas só o Google Forms, porque são muitas perguntas de cada fase, de cada habilidade. Deu um tempinho para colocar ali, né? Foi muito trabalhoso, foi bem trabalhoso, não foi fácil, mas a gente tem os desafios que a gente vai cumprindo. Mas a gente fez o portejo de maneira adaptada. Então, a gente separou por idade, faixas etárias, né? Sim. Então, o professor vai responder dentro daquela faixa etária, ele não vai responder o portejo da outra faixa. Isso. Não, sim. A gente organiza assim, mas colocou dentro do formato. Tá, isso, então, já foi. E aí a pergunta é, todas as crianças da educação infantil foram avaliadas e se, além disso, o professor também faz uma avaliação pedagógica? Na educação infantil, né? Todas as crianças foram avaliadas pelo Portage, todos eles têm ali os resultados. O Portage vem junto com vários outros questionários, dados epidemiológicos de saúde, desenvolvimento social, família. Aí a gente faz análise desses dados. E se a gente percebe alguma dificuldade, a gente encaminha para intervenção. A nossa psicopedagoga também faz avaliações da educação infantil, então a gente tem outros tipos de avaliações que vai ver as habilidades de pré-alfabetização.
Então, tem ali instrumentos que a Sim. gente consegue avaliar. Então, depende muito de cada caso. E também pensando que a avaliação não é só testagem, é observação clínica, é o trabalho ali, né, em si de ver comportamentos, sintomas também. Claro. Uma última pergunta para ti. Qual o papel do AEE na interlocução com o SEMAI e os resultados observados no desenvolvimento dos alunos, sua integração inclusiva na rede municipal? Há desafios na formação desse profissional? Eu acho que essa pergunta também baseia muito a forma de contratação, né? Se a gente tem uma forma de contratação temporária, por exemplo, a gente tem desafios de formação desse professor muito maior, né? Então, a gente tem o AE do ensino fundamental já, não Sim. sei, né, muito tempo na educação. E tem muitos profissionais já concursados, que aí tem formação na área de educação, ali de atendimento educacional especializado em si, né? E as formações são feitas todos os anos, conforme todos os profissionais ali da educação. O que a gente fez, instituiu ali, foi o profissional... montou ali a sala do AE infantil no SEMAI. Então, os alunos, eles passam por avaliação do público infantil, se precisa do AE infantil e não é público-alvo de AMA e APAE, ele vai no AE infantil do SEMAI. Tá, depois da estimulação precoce. Depois, isso. Tá. E do fundamental também da mesma maneira, passou por avaliação, entende que é público do AE do fundamental, aí esse é um serviço oferecido dentro das escolas, só o infantil que é dentro do SEMAI, por questões, né, de organização e logística da demanda. Também. Muito bem, obrigada. Muito obrigada, Vanusa. O nome da plataforma que havia me perguntado é do município de Fraiburgo. Ela está me perguntando sobre a plataforma que vocês apresentaram ali. Não, mas de Fraiburgo também. Tu apresentou uma forma de organização, eu não sei se era planilha, um BI, mas tinha uma apresentação. Ai, desculpa, é de Fraiburgo. É tu também. Ah, sim. Desculpa, gente, é muita eu acredito cidade. que talvez tenham falado da nossa plataforma de análise dos dados do Portage. Que tinha o Google Forms, daí dos filtros o menino fez para vocês. A nossa plataforma foi criada por um profissional de TI. Eu não sei também explicar a parte técnica, né, de tecnologia da informação, mas a gente passou para ele, eu preciso disso, o formulário é esse, a gente precisa da análise de dados rápido, porque até então muitos a gente estava corrigindo manualmente, não dá conta, porque são 2.000 alunos que fizeram o Portage, né? Então a gente passou para ele, ele criou dentro dos conhecimentos que ele tinha essa plataforma, né? Acho que o mais difícil ali era botar no Google Forms, porque o próprio Google Forms, ele sai lá nas respostas os dados todos por porcentagem, por planilha, por gráfico, e aí quem entende, né, de informática, a gente acaba utilizando o BI, que é aquele Intelligent Business, é isso aí, Business Intelligence, que a gente chama de BI. E aí ali é mais fácil de a gente fazer esses filtros, porque né, a gente não é técnico de informática. Mas se precisar o contato, a gente passa o contato do profissional que fez muito também. Muito bem, parabéns. Eu vou querer o teu contato para pegar as perguntas já digitadas. Não, gente, o Portage, ele é bastante complexo. E aí uma pergunta para todos vocês é, se nos municípios de vocês, como funciona a política de educação especial? Vocês têm um segundo professor 2, ou segundo professor de turma, ou profissional de apoio? Como é na realidade das secretarias municipais de vocês? Em Fraiburgo a gente tem um profissional, né, auxiliar educacional, que ele vai dar suporte ali, tem uma comissão que avalia os alunos que precisam desse suporte do auxiliar ou não, sendo aprovado, tem um diagnóstico fechado ali, comprovado, aí é disponibilizado. Pescaria Brava, da mesma forma, a gente tem o diagnóstico da equipe pedagógica, vem lá da ponta do professor, tem a escutativa, encaminha, a equipe avalia e nós temos o professor 2. A gente não tem auxiliar de escola ainda, nós estamos trabalhando com o professor 2. A projeção é que a gente comece a avaliar a possibilidade de ter, sim,
o auxiliar de escola para que faça essa função do professor 2, e aqui foi colocado anteriormente sobre a hora atividade, que dificulta, porque precisa de uma dedicação exclusiva. Então nós estamos já pensando, já começamos em janeiro pensando, mas para 2026 a possibilidade de implantar o auxiliar de escola, de sala de aula. Em troca do segundo professor ou segundo professor para aquele que precisa e profissional de apoio para aquele... Vocês estão em estudo ainda? A gente está em estudo e avaliação, né? A princípio, a gente gostaria de, se tiver a possibilidade de ter uma implantação 100%, ok. Se não, a gente vai estudar o caso mais severo, que precisa de uma necessidade real, aí com certeza ficaria o professor 2. Ótimo, obrigada. Em Jaraguá, então, a gente trabalha com um profissional de apoio escolar, né? É um cargo de nível superior, no caso, exigido formação em pedagogia ou licenciatura, mas ele não tem função de planejamento, assim, ele assessora aqueles alunos que têm uma maior dependência. Aí tem uma comissão, né, que faz a avaliação de cada, né, aluno que é solicitado, né, para ver se ele se enquadra dentro dos critérios lá, que é mais higiene, alimentação e deslocamento. Sim. Também entra a questão de comportamento muito disruptivo ali, também é considerado, né. E daí isso, né, além dos pedagogos que trabalham no AE, né, o AE então é no contraturno, né, então esse é o que fica na sala com o aluno. De atendimento de classe, né. Maravilha, a gente atende em sala de aula, muito alinhado com a questão do Estado ainda, né? Então a gente está segundo um professor. No ensino fundamental, a gente está em estudo, né? Junto com a nossa assessoria, né? Vou deixar meu agradecimento também, que a gente acabou esquecendo, pela elaboração, enfim, de um agente, um auxiliar que possa, nesse momento, dar esse suporte para esse aluno que às vezes não é tanta questão de aprendizagem, mas é locomoção, enfim. E na educação infantil, daí nós temos o agente em sala de aula, né, com as crianças. A última pergunta, que eu acredito que também seja para todos, porque todos acabaram falando sobre como é que vocês conseguem que os professores elaborem e apliquem o PEI, que ainda é um desafio. Agora, daí eu vou trazer só um adendo, agora a gente tem o parecer 50 do MEC, e aí, porque até então a gente não tinha nenhuma legislação que trouxesse isso como atribuição do professor de sala ou do segundo professor como elaboração do PEI, do planejamento, do plano educacional individualizado. Com a homologação do parecer 50 do MEC, ali está que uma das atribuições do professor é a elaboração do PEI. Então, fica aí para os professores mais resistentes de que sim, essa é uma atribuição do professor. Quando esse professor, quando essa turma e esse estudante não tem um segundo professor, ele tem apenas um profissional de apoio, essa atribuição de elaboração do PEI fica a caráter do professor regente, tá? Do professor de sala. É claro que o PEI é feito em um trabalho colaborativo entre todos os profissionais que atendem esse sujeito, porém aquela responsabilidade primária de quem vai atrás para elaborar é ou do professor de sala ou do segundo professor, no caso da política e desse estudante ter um segundo professor de sala. Em Freiburgo, então, a gente tem o sistema informatizado mesmo da Secretaria de Educação, então tem um espaço em que é feito o PEI digital, né? Então, todos os professores que trabalham com aluno, a gente diz público-alvo ali da educação especial, do AE, né, é obrigatório fazer. Então, todos os professores, claro que o professor regente, mas os outros professores de outras áreas também preenchem e fazem o PEI, né, e as profs do AE também aí fazem o PDI. É o PDI de sala. Isso é obrigatório, né? Obrigatório, então todos fazem. E a gente também orienta que mesmo aqueles alunos que não tenha diagnóstico fechado, mas apresentam dificuldades, né, grandes dificuldades ali na aprendizagem, também façam o PEI, porque não precisa ser só obrigatório ali de quem é do AE, mas que também se necessita de alguma adaptação, deve ser realizado o PEI. Então a gente orienta dessa maneira e faz formações com os professores no início de cada ano, orientando que aí é trimestral o preenchimento. Ótimo. Pescaria Brava, aproveitando, a gente fez em portaria também. A gente pegou a portaria a nível federal e aplicamos essa portaria, ampliamos alguns diagnósticos e colocamos em portaria municipal para ter a aplicação.
Então, em Jaraguá a gente também tem a portaria que regulamenta essa parte da flexibilização das avaliações, né? O sistema também tem a parte lá de, quando a pessoa vai fazer o planejamento, o sistema aparece também os alunos que têm a deficiência e que ele tem que colocar lá o que é feito de flexibilização. E os alunos com baixa funcionalidade, a gente tem um outro modelo de PEI daí que é feito com, né, em parceria junto com a assessoria e tudo mais. Isso. Uhum. E Maravilha também no mesmo sentido, né? Então está em processo de elaboração, né, a reestruturação da legislação para que se tenha, né, essa normativa, enfim, por parte dos professores, mas há sim resistências por parte de alguns, né? Mas todos são éticos, enfim, com a questão do direcionamento para a aprendizagem e fazem essa elaboração. Ótimo. Obrigada, gente. Acho que era isso, né? O nosso tempo aqui encerrou. Muito obrigada pelas apresentações. Vocês foram excelentes. Parabéns. Obrigada, gente. Vamos almoçar, né? Ah, não. Desculpa. Tem uma apresentação cultural antes.